Já quero agradecer a presença de cada um que está aqui, de cada pessoa que está aqui hoje. Uma vez que a nossa live hoje é sobre gratidão, né? Oi, amiga, que delícia. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Que bom. Estava já agradecendo quem Uhum. chegou, quem está chegando, né? E a você em especial, que eu estou muito feliz. Inclusive, com o convite que eu fiz para a Dani, né, numa conversa nossa, eu percebi que eu falei, nossa, eu nunca chamei ninguém para fazer live. Olha que coisa, né? Eu Uau. sempre faço as minhas lives sozinha. Em dado momento, eu sinto que eu quero abrir a câmera ao vivo, né? E geralmente é sempre, nunca com tanto planejamento. Ou eu aceitei o convite de amigos, como você principalmente, que me chamou para algumas lives, né? Sim. E acho que eu entrei num lugar na pandemia que eu me senti um pouco precisando ficar mais em silêncio do que fazendo live, no momento que Uhum. muitas pessoas fizeram lives, Sim. né? Então eu acho que eu fiz um movimento ao contrário e percebi, te convidando, que eu não tinha dado esse passo. Eu fiquei muito feliz que você é a primeira amiga que venham, né, a partir de você, que uma porta nova se abra, para que a gente possa integrar, somar e compartilhar essas nossas conexões. Maravilha, Renata, obrigada por esse convite, obrigada por você na minha vida e em todas essas trocas que a gente vem fazendo desde 2016, quando nos Uhum. encontramos, né, nos eventos da Hellinger. E realmente minha vida se transformou e a nossa amizade foi se estreitando mais próximo ali de 2019, 2020, mas sempre numa crescente, né? E você tem essa alma sensível, essa alma filosófica, essa alma poética, essa alma que brinca com as palavras e que fala a minha língua, e eu sempre me senti muito entendida, muito ouvida e muito, enfim, acolhida por você, né? Fora todas as experiências que eu tive também com você como professora, no Mulher Fonte de Amor e Nutrição. Então, realmente, para mim, eu sempre recomendo esse trabalho para todo mundo. E eu tenho muita apreciação pela nossa amizade, por esse convite hoje. Sendo o primeiro, então, eu me sinto muito honrada. Com certeza, Dani também. E até estava lembrando esses dias, né, de um momento muito forte para mim, na minha memória da nossa relação. E eu quero começar falando disso porque é dessa relação que surgiu não apenas a live, como também os insights que a gente vai compartilhar hoje sobre essa nossa tecedura, né? Uhum. Um momento que a gente estava na Alemanha, né? Que a gente saiu para almoçar. Estavam só nós duas e a gente foi almoçar num restaurante pequenininho, né, lá em Bade. E, e aquela conversa, para mim, ela ecoa até hoje, né? E eu confesso que acho que esses insights começaram ali, naquele almoço. Uau. E já iniciando, né? Antes eu quero também, a Dani falou, né, do meu curso, e eu quero já falar do dela aqui, né? Que o Abraço à Sombra é um trabalho incrível, maravilhoso, que começou com um livro, que é um deleite em forma de livro, e hoje ela tem também o acompanhamento através do curso, né, de todo esse trabalho incrível. E o nome ele já diz muito, né? E depois, Dani, se você quiser também compartilhar algo sobre o seu trabalho e, né, divulgar, né? Aqui vai estar também o contato da Dani nas redes sociais. Sigam ela, que o trabalho dela é incrível e eu sou um espelho de tudo que ela é. Maravilha, querida. Grata. E você participa do curso, né?
como Uhum. uma palestrante justamente nesses trabalhos do feminino. E tem pessoas aqui também da minha rede que vão te assistir, ou agora ao vivo, ou em algum momento. Eu também quero muito te pedir para você se apresentar para essas pessoas, né? Porque eu acho que a gente tem aqui essa honra e essa oportunidade de falar do nosso sentir para muita gente, né? Uhum. Então, rapidamente, só me apresentando também para a rede da Renata. Eu sou Daniela Megliari, eu sou jornalista, escritora, poeta e tenho 5 livros publicados. E da minha autoria também esse caminho terapêutico que é o Abraço à Sombra veio para mim, né, para minha necessidade, para o meu uso. E vivendo essa experiência do Abraço à Sombra durante alguns anos, eu comecei a compartilhar com algumas pessoas. E realmente o efeito tem sido muito maravilhoso, muito intenso, porque todos se sentem contemplados ali também, de alguma forma, dizem, né? Isso também sou eu. Então, é muito gostoso fazer um trabalho onde a gente se irmana tanto nas nossas vulnerabilidades também, e nas nossas forças também, né? Então, eu me formei como consteladora familiar, foi onde eu conheci a Renata, na Hellinger Schule, que é a escola da Hellinger, que aqui no Brasil acontece pela Via Inovare, né? E a gente se conheceu vivendo essas experiências de a cada 2, 3 meses estar em São Paulo, recebendo ou algum professor da Alemanha, de outros lugares do mundo, aqui do Brasil também, ou as nossas viagens para a Alemanha, que foram muitas, e passando ali 10 dias com Bert, com Sophie, inclusive no ano que o Bert faleceu, fez a passagem, né? Estávamos juntas lá também. Então, são muitas histórias, né? Então, atualmente eu trabalho como terapeuta e como consteladora familiar também. Uau! E eu, né, muitos aqui já me conhecem, né, na minha rede. Sou nutricionista, sou também facilitadora em constelação familiar e doula. E sou nutricionista principalmente de crianças e famílias. E foi nesse caminho atendendo as famílias que eu fui compreendendo que tinha algo além, que a nutrição ia até um ponto, mas que eu via muitas dinâmicas familiares complexas a partir da alimentação, né? Então, como eu trabalhava muito na área de alergia alimentar, eu via quanto as restrições, as exclusões de alimentos geravam exclusões na família ou respondiam a exclusões que já existiam, era um reflexo disso muitas vezes. E eu vi muitas famílias se desestruturarem nesse caminho após algumas retiradas de alimentos ou por conta de dificuldades alimentares em crianças. E eu não tinha recurso para atuar aí. E eu conheci a constelação familiar em 2009, que foi quando eu comecei a enxergar, a partir das ordens do amor, o que eu já via, mas eu não tinha como explicar. E ali é como se tivesse tirado um véu do meu olho, eu tivesse conseguido enxergar do alto da montanha as dinâmicas e como elas tinham uma inter-relação direta com a alimentação. Aí eu até comecei a brincar, né, falar que a alimentação das crianças é a minha bola de cristal. Eu sei como está a relação de casal, eu sei como está a relação com os pais dos pais, os avós, como está a relação na escola, com a forma como a criança come, porque é muito direta essa conexão, né? E aí, estudando profundamente as constelações, eu fui conseguindo integrar essas duas áreas. E aí eu fui indo um pouquinho antes. Falei, nossa, mas acho que se eu pegar essa criança mais cedo, aí fui fazer a formação de doula. Então, mas se eu conversasse com esse casal antes deles engravidarem, aí eu comecei a fazer formações que me levavam para um pouquinho antes, um pouquinho antes. E aí eu compreendi e falei, nossa, eu preciso começar com as mulheres. Foi aí que nasceu Mulher, Fonte, Amor e Nutrição. Uau! Eu não Através do sabia caminho. disso. Uhum.
através de um caminho, inclusive, comigo, com o meu feminino, com todas as questões, com os meus sintomas, né? Então, o que me levou para a constelação foram as minhas questões pessoais, né? O que me levou para esse estudo profundo do feminino, da ginecologia natural, foram as minhas questões pessoais. E como isso foi se transformando em formação, né? A partir da minha procura por ajuda. A gente não sabe brincar, né, Dani? Então, aí a gente vai lá a fundo, a hora que eu vejo, faz 4 anos de formação por conta de um sintoma, né? 10 anos de formação por conta de outro sintoma. E isso foi, lógico, levando a gente para a nossa tarefa de vida, né? Falo a gente, falo de mim, mas como conheço a sua história, compreendo que também, né? E aí nesse caminho também, né? Já entrando um pouco direto na nossa live, né? Eu fui trazendo, né, do que eu via no consultório, do que eu via, né, um paralelo com o que também era meu, né? Porque eu brinco que sempre vai aparecer quem tem as mesmas questões, né? Que eu chamo de lei de economia divina. A gente ajuda e é ajudado. Aquilo que eu tô lá no meu ponto cego, eu não sabia como resolver, me coloco a serviço, vou. A pessoa traz uma questão igual e de repente vem uma resposta, eu falo, essa que eu também precisava. Eu tô achando que é essa lei aí que rege a nossa amizade também, né, amiga? Com certeza. E é tão lindo, né? E teve um dia que eu me vi muito numa dinâmica que era uma dinâmica velha minha, uma dinâmica antiga, né? E que eu ainda preciso de muita vigilância nela, que é com relação ao equilíbrio de troca nas minhas relações. Né? Como uma boa capricorniana que somos, inclusive, né? Até isso somos. Temos a nossa semelhança também, até no nosso signo, comemoramos muitos aniversários juntas, né? E sou uma boa fazedora, né? Uma ótima fazedora. Então, a hora que me via, estava eu fazendo. E com uma dificuldade, muitas vezes, de fazer também, né, no outro ponto, de conseguir fazer escolhas que eu realmente queria. Eu chamo isso de a gente se espalha demais em muitos cantos, em muitos lugares, sai espalhando a nossa energia, né? E aí a gente fica sem foco. Sim, sim. E como isso drena, né? São drenos, né? E os drenos de um rio, eles tiram o fluxo até desse rio, né? Sim. E a hora que eu vi, eu tava um polvo, né? Em um monte de lugar ao mesmo tempo, fazendo mil coisas. E como dizer não para convites que eram tão incríveis? Oportunidades incríveis. E aí eu fui vendo o quanto isso aconteceu desde a minha infância, né? Então, quantas coisas chegavam e eram tão legais, né? E como ser grata a tudo isso, mas dizer não. Não é o que eu quero. E ao mesmo tempo, eu também me vi em algumas dinâmicas que eu recebia algo que era muito bom, mas eu tinha dado em troca, né? Só que tinha uma exigência de que por eu ter recebido aquilo, eu teria que fazer tal coisa. E isso eu vi em N situações da minha vida, né? Mas eu tenho uma... Era uma exigência interna, né, Renata? Era uma exigência interna minha, só que também era verbalizada em alguns momentos. Então, por exemplo, quando eu decido fazer decido não fazer meu doutorado na mesma área que eu fiz o meu mestrado, era uma frustração para minha orientadora, né?
Então, quando eu recebo outros convites para fazer doutorado, mas eu falo, não, não é isso que eu quero fazer. Quando eu faço, tipo, um determinado trabalho num lugar, as pessoas esperam que eu continue para fazer tal coisa. Eu falo, não, meu trabalho era até aqui, agora eu vou para lá. Então, não, mas você recebeu muito daqui. Tá, e eu dei muito também, Uhum. né? E aí eu comecei a me ver em dívida. E eu comecei a ter uma sensação, e eu comecei a ouvir isso muito nos discursos dos pais que eu atendia. Uhum. Não, mas eu fiz isso para o meu filho, e ele não fez tal coisa. Ou também, nossa, fiz tanto para o fulano, e eu vi isso aparecer muitas nas minhas constelações, e a pessoa nem agradece. E aí eu comecei só a deixar isso vir, né? E aí um dia, com tudo isso, numa meditação muito profunda, que eu descansei sobre essa questão, que eu tava, nossa, Uhum. me veio essa frase. Gratidão não é dívida. Uhum. Dá até um quentinho aqui dentro. Manda coraçãozinho aí, quem sentiu um certo alívio ou ainda tá em choque com essa frase. Porque a primeira vez que você falou essa frase para mim, Dani, gratidão não é dívida. Menina, parecia que tava caindo assim, fichas e fichas, viu? Nossa, a hora que me veio essa frase, mas ela chegou assim, descendo, descendo, entrou e falou: Renata, gratidão não é dívida. E eu, nossa, quantas dinâmicas, né? Então, assim, o que é ser grata aos meus pais, né? O que é honrar os meus pais? Receber tudo que eles me deram. Conseguir receber, fazer algo bom com tudo isso, como foi. Para que eu possa dar para a vida, né? O que... Só que isso não significa ficar para ser o que eles queriam que eu fosse. Isso não significa ficar. E aí eu vou expandir um pouco aqui, aí eu quero te ouvir, tá? Quanto ainda é muito confuso esse dar e receber, né? Diante de tantos conceitos que nós somos permeados, né? Principalmente um conceito moral que vem muito atrelado, às vezes até às religiões, que só dar é importante. Isso gera uma dificuldade muito profunda em receber. Sim. Então, e o que é o bom filho? O que é o bom discípulo? O que é o bom aluno? É aquele que fica? Ou é aquele que consegue receber, fazer algo bom com isso e cresce? E vai para a sua vida? Quanta expectativa tem e associação existe ainda que gratidão é ficar. Isso é muito profundo. Isso é algo que abre na gente um monte de perguntas e caminhos possíveis. Mas muitas mesmo, assim. Inclusive nas relações, especialmente nas relações, né? Na vida a dois. E, lógico, o vínculo pais e filhos não entra nisso, né? Porque eu sempre falo, mãe é, Uhum. pai é Exato. e filho é. Não precisa nem completar essa frase, né? E a grande verdade é que a gente
poder ter essa humildade de receber. Inclusive mesmo nessas relações, né? De trocas. Mas tem ali uma dinâmica de trocas, entende? Olha a diferença, né? Então ali eu faço algo numa relação, aí, né, no crescimento para o mais, meu marido vai, faz algo legal para mim e vai, isso são trocas. Esse é o acordo, essa é a dança. Dois para lá, dois para cá, é assim? Agora, em tantas outras situações, até mesmo ainda na situação de casal, né? Você é escolhida por alguém para estar com você e você se sente grata por essa escolha ou pela vida ter te enviado essa pessoa, algo assim. Isso é uma outra coisa, entende? Diferente da dinâmica de trocas. Olha o quanto isso é. Se a gente conseguir perceber as duas coisas, cada coisa no seu lugar, a gente fica impressionado. Eu, hoje, falando com você mais cedo no WhatsApp, desculpa ter te interrompido, Rê, mas Imagina. Nossa, ótimo. me veio uma poesia do meu avô materno, Uau. o pai da minha mãe. E eu vou depois deixar no meu stories, mas eu quero ler só um pedacinho bem pequenininho, se me permite. Claro. A Família é o nome. Elmio Guimarães. A dois foi o começo. Buscávamos, sem diretrizes, a meta do porvir. A união foi espontânea. O que faltava em um era oferta no outro. O que se dessem um e outro não eram dádivas, mas troca. Simplesmente troca. E aí continua, tá? Mas esse é o primeiro parágrafo de vovô Elmo Guimarães, quando ele entra assim, meu pai do céu, me arrepio inteira lendo isso aqui, porque estava constelada até a tampa, né? E talvez as pessoas que estão aqui, que não conhecem muito de constelação, não entendam onde eu e a Rê estamos indo, mas bem vindo, porque essa dinâmica, né, de trocas é algo comum, mas se estabelece uma dívida, aí eu volto a palavra para você, Rê, com esse parênteses lindo. Nossa. Depois, depois me passa a poesia do seu avô também, que eu quero ler inteira. E também acho que vale como um complemento da nossa live, porque ele usa inclusive as mesmas palavras, né? Troca, dádiva. Ai, ai. Uau! Uau! Eu quero contextualizar aqui um pouco, então, só para as pessoas conseguirem compreender essa diferença, o que é a terceira ordem do amor, que é o equilíbrio entre dar e tomar, dar e receber nas relações, né? Então, Bert Hellinger, ele traz como uma das suas grandes descobertas, as ordens do amor, que atuam como leis naturais, perdão. Assim como a lei da gravidade atua sobre a massa, as ordens do amor são leis naturais que atuam sobre as nossas relações, tendo consciência delas ou não, né? Então, a primeira é o pertencimento, a segunda é a hierarquia ou a ordem, e a terceira é o equilíbrio entre dar e receber nas relações. E esse dar e receber, ele respeita a segunda ordem. Então, depende da hierarquia. Numa relação de pais com filho, não é a mesma forma de equilíbrio na relação de troca, que é uma relação horizontal, que não tem hierarquia, como uma relação de casal, né? Tem uma outra, respeita uma outra, a um outro critério, se eu posso dizer assim, né? Então, entre pais e filhos, os filhos recebem e os pais dão. Por mais que a gente, óbvio, que vai ajudar os pais quando eles precisam, vai dar carinho, vai dar amor, vai dar afeto, né? Vai ter uma relação
né, amorosa, respeitosa. Não tem como a gente devolver o que os nossos pais nos deram. A gente nunca vai conseguir equilibrar na mesma medida, porque eles nos deram a vida. Isso é muito grande. E independe do que cada um fez. Porque senão a gente vai medir, não, mas a sua mãe fez isso para você, a minha não fez isso. Não, isso não é proporcional às atitudes exatamente milimetricamente, porque a vida por si só já é algo muito grande que a gente recebe. Então, se a gente tem uma sensação de querer devolver para os pais o que eles nos deram, na minha compreensão, isso significa que a gente não conseguiu tomar. Eu não consegui ser grata. E aí depois, Dani, eu quero abrir para você, para trazer o que você recebeu de insight, porque quando você me trouxe gratidão não é dívida, depois de anos que a gente está literalmente marinando nessa frase, que é um aforismo que veio, assim, né? A Sim. Dani me trouxe essa semana passada. Gratidão é dádiva. Parece que chegou. Sabe quando o quebra-cabeça já está quase montado, mas falta uma peça no meio e impede de ver a imagem, porque falta a peça central? Aí de repente cai a peça, assim, ó, gratidão é dádiva. E faz assim, forma a imagem. Foi essa a minha sensação. E chegou para mim como chegou para você, foi um presente, me foi dado, né? E eu consegui estar com o meu ser pronto e sintonizado para ouvir e silenciada o suficiente, que eu tenho feito, né, práticas de meditação do Cosmic Power 3 vezes ao dia, então eu estou aprendendo a desenvolver esse aspecto do feminino, né, que eu comecei a aprender muito com você também, da espera, do silêncio, da calma, de poder fazer uma live nessa energia, nessa voz mais tranquila, que no começo a gente até estranha, né? Só que depois a gente começa a relaxar nisso, a ficar mais tranquilos nisso, né? Então, dar o tempo da espera. Então, eu estava no meio de uma meditação, e obviamente, como você falou, esse é um tema que a gente vai marinando e que ele nos visita e revisita mil vezes, porque é um tema estrutural, né? Estrutural para todos nós, né? Até que ponto eu devo, não devo, devo a minha mãe, devo ao meu pai, devo aos meus irmãos, né? Devo o meu esposo, meus, enfim, Deus e o mundo, né? E aí me veio, mas gratidão não é dívida. E veio, gratidão é dádiva. E veio tão assim, porque ainda veio com a brincadeira da sonoridade das palavras, dívida com dádiva. Eu fiquei assim na hora, eu fiquei em choque. Terminei de fazer o processo. E a primeira coisa que eu fiz foi ir no dicionário. Que eu falei, pera, deixa eu olhar aqui se isso foi viagem ou se isso foi um baita presente mesmo. E aí eu ainda enviei para você, né? Eu falei, eu tenho que te falar, porque eu estava meditando hoje de manhã e me veio isso. E dádiva é algo que a gente agradece espontaneamente, alegremente, sabe? Devotadamente. E foi interessante que fazendo uma caminhada com o Márcio, meu esposo, essa semana, eu trouxe para ele a frase. Mas antes de eu trazer, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, o que você entende como dádiva? Aí ele falou assim, eu entendo como algo divino. Porque a gente ouve dizer que dádiva é uma dádiva divina, né? Mas isso ali no dicionário não estava, e de toda forma nós temos essa centelha divina em nós, né? Somos filhos divinos dessa criação divina. E por que não a gente acessar esse campo, né, dentro de nós, de agradecer, que é um agradecer que solta, é um agradecer expiração, né? Então, é algo muito maravilhoso
que é diferente da dinâmica de trocas nas relações horizontais. E veja o quanto a gente conseguiu abrir, né? Como se a gente estivesse assim, debulhando mesmo, percebendo assim, peraí, o que que tem aqui, né? Porque tem mais coisa. Então, realmente, eu corri para te mandar a mensagem. E aí agora eu retorno para você te perguntando como que isso te tocou. Quando chegou, que eu vi como essa imagem que estava faltando, sabe? É como se essa dádiva, esse lugar do sentir num profundo silêncio, gratidão, não dá pra gente ficar usando essa palavra como se diz obrigado. Obrigado tá na troca. Olha. Obrigado tá na relação de troca. Fui desgastando essa palavra de uma forma, ela é de um outro campo, é de uma outra, é de um outro lugar. Né? Então, quando você traz gratidão é dádiva, eu senti como se ecoasse algo dentro de mim, sabe? Quando faz bum, 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 igual na água, só que nas minhas águas internas, de só descansar e compreender a sensação. E aí eu lembrei daquela frase que já é dita há um bom tempo, né? Não é minha, mas quando a gente agradece, a graça desce. Já ouviu falar? Repete, Rê, porque eu acho que falhou um pouquinho o seu celular. Quando a gente agradece, a graça desce. Sim, eu já vi na internet e já usei algumas vezes também. Não é minha também. Essa frase é muito antiga, né? Muitas falam sobre ela. E aí eu compreendi essa graça, essa dádiva, que é do lugar do sentir, não é do lugar do entender. Não é algo que a gente fica que nem um ping-pong. Grato, grato, gratidão, gratidão. Esse é o obrigada. Esse é um lugar. Muito obrigada, né? Essa gratidão, que é um lugar que é de silêncio. Hoje eu fui meditar para me preparar para a live, fui para o mar, que consegui dar esse passo na minha vida de realizar esse sonho de morar aqui pertinho. E olhei para ele, assim, dessa imensidão. Eu falei, gratidão é dádiva. Imensa como o oceano. E nos atravessa, né? Por isso ela é divina também, porque vem de longe, como esses insights, né? Que estão vindo por meio. E isso traz muito alívio, porque não é tanto sobre a palavra usada. O mais importante é o lugar interior, Exato. desde onde é dito. E esse é um caminho que a gente vai abrindo e abrindo e abrindo, né? Especialmente, eu sei que tem muitos consteladores familiares que nos seguem, que a gente vai percebendo, né? É um lugar que ele vai, acho que a palavra é perfeita, marinando, né? Marinar vem de mar? De sal? Eu sei que é marinar no sal, né? Marinar no sal. Você deixa lá marinando, 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 marinando. Enfim, Na depois eu água, me na descobri. água com sal e limão, né? Na verdade, o marinar tem também o limão, mas é essa água com sal, é no mar mesmo. Agora eu não sei se a raiz etimológica vem de mar, isso eu tenho que checar, que eu não tenho certeza. Marinando com as lágrimas aqui, né? Que a gente vai chorando água e sal. E a gente vai, né, escorrendo esse oceano mesmo, porque não é fácil a gente dar vazão para toda essa gratidão, para todo esse amor. Eu me lembro que uma das coisas que você me falou, que eu tenho essa gratidão maravilhosa a você, foi durante o seu curso, né? Eu estava voltando a menstruar depois de ter ficado muito tempo usando o chip. Eu falei para você, mas tá pingando, Rê, tá pingando. E aí você falou assim, mas calma, esse é seu útero sendo gentil com você, e enviando pouco a pouco até que você pegue confiança nisso de novo, né?
Então, eu acredito que todos esses processos que a gente passa, né, vem dessa mesma gentileza, inclusive na nossa resistência de levar tempo, de demorar para entender. Como eu já te falei, né, uma outra frase que chegou de presente foi aquela, né, que resistência é procura. Eu estou ainda procurando por algo, por mais chão para poder compreender algo ali que está se apresentando, ou procurando alguém, né, procurando um amadurecimento, uma compreensão. Então, é assim mesmo, né? O Tony, eu acho que ele estava aí, não sei se ele está por aqui ainda, mas o Tony é um colega nosso de formação e sempre que eu ficava sentindo muito fortemente esses movimentos, essa coisa desse gotejar, desse marinar, desse tempo das coisas, ele me trouxe uma vez uma frase dizendo: calma, é assim mesmo, é assim mesmo. Então, a vida, ela vem nessa suavidade, né? E a gente vai aprendendo a acessar esses lugares interiores, e é maravilhoso a gente poder encontrar essa libertação, porque para mim, essa frase, gratidão não é dívida, foi uma libertação. Foi como se tivesse, eu vejo, inclusive, assim, correntes se quebrando, sabe? E correntes que eu mesma criei, acreditei, outras tantas sociais e culturais do nosso tempo, do que é ser filho, do que é ser cristão, do que é ser mulher, do que é ser gentil, ser educado, baba, né? Então é óbvio que todos esses lugares eles têm uma importância. Não chegou ali socialmente do nada. Chegou ali porque aquilo é importante. Agora, como tudo na vida, quando a gente tem consciência do que a gente está usando, do que a gente está fazendo, aquilo vem de um lugar de autenticidade, né? De vibração, de escolha, de consciência mesmo, né? Agora, quando vem pela repetição, quando ele vem pelo eu quero ser aprovado, eu quero ser vista, eu quero ser amada, eu quero o meu lugar, né? A gente ainda está nessa busca desse lugar aqui. Meu lugar é meu, não é de mais ninguém. Hoje eu postei um vídeo sobre isso, né? Não tem como outra pessoa ocupar o meu lugar. Tem. E eu não posso ocupar o lugar de outra pessoa. Então, hoje esse vídeo eu falava assim, Rê, né? Eu falava a história do Rossandro Klinger, que uma vez contando pra ele, eu falei, poxa, mas o pessoal lá não me reconheceu, não me chamou, não percebeu, piriri, pororó, por causa disso, por causa daquilo, não aguenta, essas... Aí ele virou pra mim, naquele jeitinho nordestino dele, eu imito o sotaque dele com todo cuidado, com todo respeito. Ele falou assim, ô, mana, isso tudo é sentimento de clubinho. Não entrei, não. Aí eu fiquei. Sensacional. Esse sentimento de clubinho é porque é o quê? A gente buscando esse pertencer que não é nosso. Porque o que é meu lugar é, né? Faz parte das buscas da vida e vai. Isso aí, né, gente? Exato. É incrível, não? Essa fala do Rossandro é demais. Você já tinha me contado uma vez e ela me ajuda muito também. É um outro aforismo, hein? Total. Numa brincadeira, assim, né? De um jeito espontâneo, leve, mas faz também esse sentimento de clubinho. É só o medo de não pertencer ali naquele clubinho, mas quanto isso tá tirando da sua autenticidade? Uhum, uhum. Como esse sentimento de talvez não pertencer, de ser excluída. Será? E uma outra frase que me veio, nossa, a gente estava borbulhando muito forte no final do ano, enquanto eu fazia, deixa eu só desligar aqui, porque eu esqueci o WhatsApp ligado no computador, tá fazendo barulho. Eu me veio uma frase no final do ano, enquanto eu fazia as Noites Santas, né, aquele acompanhamento, né, do dia 25 de dezembro ao dia 6 de janeiro, que eu interpretei como rejeição, o que na verdade era espaço.
rejeição é um julgamento. É o que eu julguei da atitude do outro. E, na verdade, eu acho que eu julguei rejeição como espaço. Até um espaço que talvez não me cabia mais. Porque quando eu tenho um espaço daquele lugar, onde eu estava acostumada a ir, ou às vezes até me diminuindo para caber, para continuar pertencendo ali, quando eu distancio um pouco, por vontade minha ou do outro, por uma reação que aconteceu, eu posso ter uma real dimensão do meu espaço e daquele espaço. E aí a gente pode até agradecer Aquele não, né? aquele não, aquela porta que fechou, aquele desconvite, aquele fim de relação. Que nos devolve pra gente mesmo, né? Uhum. Né? Que a gente consegue, peraí, deixa eu ver onde eu tô. Nossa. Ai, sabe aquele tipo assim, ai, eu tava me encolhendo inteira pra caber ali. Peraí, que eu sou maior do que eu tava ali, tentando me enfiar naquele lugar apertado. Você fala, tipo, até um acorde, assim, sabe? Uhum. Hoje, qualquer coisa que acontece, assim, lógico, eu sou humana, ainda tenho as minhas primeiras reações, assim, de falar, pera, né? Não tô santificada, canonizada, nada disso, nem, eu tô bem na terra, Bem terráquea. bem terráquea, bem feliz de estar aqui, assumindo a minha escolha de estar aqui e de ser de carninha, né? Então, aprendendo a cada dia, quando vem essa, só ficar em silêncio. Respiro e aí vou observar. E na maior parte dos casos eu termino agradecendo a situação. Meu Deus. Aí. Porque ela foi um despertador. Um despertador que não tinha troca ali, né, também, ou que não havia a percepção do lugar, né? Às vezes ali não tá tendo mais ressonância e acabou. Uhum. E o outro só deixou claro para vocês. Uau! E que bom a gente ter contato com a realidade logo como ela é. Porque isso aí vira livramento, né? E eu falo livramento não no sentido de se desfazer daquela experiência, porque essa experiência sempre vai, né, nos atravessar de uma forma que vai deixar na gente os aprendizados, mas ao mesmo tempo você também fala, pera, agora eu tô, né, livre para mim, tô livre para aquilo que realmente é meu. E uma outra frase que veio, a gente trazendo essas frases assim, que eu me lembrei muito sobre esse lugar, foi um dia conversando com o Máximo. O Máximo, ele tem uns aforismos também impressionantes, né? Eu falo que ele é meu muso inspirador. E aí, teve um dia que ele virou pra mim e ele falou assim, quer saber? Eu só quero o que é meu. Sente a força dessa frase. Uau! Eu também, Máximo, vou pegar carona, eu só quero o que é meu. Eu Eu... só quero o que é meu. E quanto a gente se espalha nesses lugares, né? Oi, tô aqui. Por favor, me vem, me chame, me dê lugar. Fala que eu sou legal, fala que eu pertenço. Oi? Eu pertenço, ponto. Mãe é, pai é, filho é. Eu sou. Eu sou. Que é um outro aforismo mágico, planetário, universal. Total. Esse traz o teu eixo em 2 segundos, né? Eu Eu sou. sou. Acabou. O eu sou é o lugar. Eu sou. Uhum. Né? E aí eu me expresso por alguns caminhos, por algumas vias. E pronto.
E quanto mais eu conseguir permanecer lúcida, atenta, consciente do que, de quem, né? O que eu sou, eu consigo permanecer no meu lugar. E aquilo que já te, como você falou, um desconvite, gostei dessa palavra, um desconvite, uma coisa, você falou assim, ah, não tá no eu sou, né? Sim. São mais algumas dádivas para a gente entender, né, essas dores que a gente vai criando nas obrigações deste pertencer a qualquer preço, né, o preço da gente mesmo, da nossa autenticidade. Então, na verdade, sempre que uma porta se fecha, pode ter certeza que você está chegando um pouquinho mais perto de você. Uhum. Sim, sim. E a cada passo com coragem, né, de fazer essas escolhas, de compreender, conseguir ser grata profundamente, né? Eu vejo que essas dinâmicas, elas foram grandes processos iniciáticos na minha vida, né? Então, quando eu vi essa, não, mas você não pode ir, eu consegui descansar isso, sentir essa gratidão profundamente, assim, sabe? Sentir o que hoje eu compreendo, essa dádiva, né? E sentir uma profunda gratidão pela experiência, pelo tempo que eu aprendi com as pessoas, que eu convivi, né? E tudo que eu aprendi com essas pessoas, né? E com esses lugares e conseguir agradecer, olhar no olho com muita gratidão, falar, eu agradeço muito. E agora eu faço algo bom com isso. Uhum, uhum. E E se é, a gente permanece nesses lugares é porque a gente ainda está aprendendo, né? exato. Ou ainda é o nosso lugar, né? Às vezes a gente ainda é o meu lugar por alguma razão, né? Porque tem. Ah, você trouxe isso agora, Dani, me veio algo assim, porque tem um ponto também que também é um ponto de resistência. Às vezes a gente quer ir embora, a gente quer sair, a gente quer. Porque às vezes eu não quero assumir a responsabilidade de algo, porque às vezes eu não quero ainda me comprometer com algo, né? Então aí não é uma questão de não ser dívida, né? Às vezes você está rejeitando algo. Uhum. E aí tem um limiar tênue entre esses dois lados também. Então, é o seu momento ainda de permanecer? Tem algo que você ainda precisa aprender ali, né? Amadurecer ali, ou ainda é o seu lugar? Ou não, é o momento mesmo de agradecer, agora o meu caminho é lá. Tô livre, Uhum. tô com mais tempo, né? Lembrando sempre de falar esse tô livre de um lugar que Isso. inclui a experiência. Eu sempre tomo muito cuidado com essa palavra, livre, liberdade, mas nesse sentido, né, de que é um livre que inclui, que dá lugar no coração e que agradece aquilo e reconhece aquilo como uma experiência, como uma dádiva. E uma das coisas que eu considero muito importantes também, já que o caminho foi por aí, é que sempre que a gente está preso numa situação psíquica difícil, como essa que você colocou, de resistência, eu ainda tô com raiva de uma situação que eu vivi lá atrás, de um relacionamento que eu tive. É como se eu tivesse ainda presa num quarto fechado, trancado com aquela pessoa com quem eu me relacionei. Uhum. E há muito tempo atrás também recebi essa percepção de que a gratidão é a chave que abre qualquer prisão. Qualquer prisão. Sim. Ah, Dani, mas você quer que eu agradeça por aquela situação de abuso, por aquela situação horrível que eu vivi? Veja, quando a gente vive uma situação e que a gente teve ali um aprendizado, inclusive bastante doloroso, junto com aquela dor vem uma grande força, vem um grande aprendizado. Então não é a gente ficar só olhando para isso, né, para essa dor, 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 e que eu vou ficar presa nisso. Ou a gente só ficar falando, não, foi bom, eu aprendi, né, e fingindo que não estava ali. Eu olho para este
também. Então, quando eu consigo olhar para esse também, aí eu integro essas duas coisas e eu posso, não é agradecer aquela pessoa que abusou, que fez isso, que fez aquilo, mas eu agradeço a vida, a Deus, né? Ao universo, o que for, pela experiência que me trouxe um aprendizado, inclusive de saber dizer não, de saber olhar para um abuso e falar: não haverá segunda vez. Isso acaba aqui. É ou não é algo digno de um aprendizado que a gente, né, agradece? Então, quando a gente consegue perceber, mesmo essas situações dificílimas, a porta da prisão se abre. E a gente deixa ali aquele conteúdo, né? Do que é da outra pessoa, a gente deixa com a outra pessoa, o que é nosso, a gente leva nesse lugar interior de gratidão e abre as portas, né? Então, mas é essa gratidão, né, que vem desse lugar interno realmente de reconhecer, eu cresci nisso aqui. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gratidão ela abre essas portas mesmo, assim, eu acho que ela sempre abre, né? E onde você estiver preso, eu falo isso para mim, para você e para todo mundo que está aqui na live assistindo, onde você estiver preso com a sua má água, com a sua mágoa interna, que é também um outro aforismo lindo que veio por seu intermédio, Rê. Quando a gente está presa, é água parada, mágoa, né? E a gente está ali. Isso é o que, de novo? Contenção. E por que eu estou contendo? Por que eu estou resistindo? Porque eu ainda estou procurando as coisas ali que eu aprendi naquela experiência que eu... agora eu vejo este também. Né? Não vou ficar só nisso aqui, porque senão eu fico presa. Faz sentido? Fui longe, né, amiga? Nossa, total, total, incrível. E é lindo esse TC, né? Como tá. Antes da gente fazer a live, nós não sabíamos exatamente para onde ela ia, né? Então a gente realmente se abriu para trazer algo e deixar isso crescer. Estou achando incrível. Quando você diz que a gratidão ela abre mesmo as portas e ela pode abrir muitas portas, hoje eu confio que ela é a única chave. E foi muito pontual e certeira a sua fala. E eu agradeço por você ter trazido com tanto cuidado, porque hoje em dia a gente tem esses dois extremos, aí tem um lado da positividade tóxica, que tem falado... Não é agradecer a tudo, agradecer por ter apanhado, agradecer abuso, não é isso. Não é desse lugar que a gente está falando aqui. É, como a Dani disse, com muito cuidado e de uma forma muito certeira, assim, é uma postura interna. É um lugar, é o que você sente. Quando a gente consegue agradecer por ter conseguido enxergar o velcro que tem em mim, que cola nessas dinâmicas. Porque muitas vezes a nossa alma nos move a uma situação que nós estávamos presos psiquicamente, como um trauma. E eu preciso, às vezes, de uma experiência para conseguir ver aquilo que estava numa imagem interna, mas que eu não via. Então, traz para a matéria, traz para o concreto, através da experiência. E aí a gente tem a oportunidade de colocar fim naquilo. E não como punição. Não como punição. Aprendizado. Para dar um basta. Para uma situação que eu vim arrastando em muitas dinâmicas e relações, etc. E aí a gente consegue enxergar para sair. E aí é liberdade.
E que foi incrível você trazer esse cuidado com a palavra liberdade, tô livre, porque na minha compreensão hoje as pessoas confundem muito com se livrar, que é o que você trouxe da exclusão, né? Ser livre não é se livrar do outro ou de algo. E aí eu quero aproveitar esses últimos minutos para compartilhar uma dessas frases que vem. Essa chegou para mim dentro do Coliseu. Opa! Eu tava com a minha Uau! mãe, eu tava com a minha mãe, uma amiga, os pais de uma amiga minha, a gente foi pra Itália, e aí eles estavam vendo tudo, a minha mãe, vamos. Eu falei assim, mãe, eu preciso de meia hora aqui. Ela, aqui? Eu falei, mãe, pode fazer tudo, mas eu preciso de meia hora aqui, pelo menos meia hora. Eu tenho essas coisas, de determinados lugares eu preciso ficar quieta, em completo silêncio, para meditar. A hora que eu me vi ali, eu falei, eu preciso ficar aqui um pouco sem ninguém em volta. Fui para um canto que não tinha ninguém e aí ali fiquei. De repente, comecei a... Como se eu visse as imagens sobrepostas, assim. Eu não tomo nada, tá, gente? É natural mesmo. É fio desencapado mesmo, né? Ficar para essas antenas que eu tenho no cabelo. Aí eu comecei... É como se eu visse quando ele era ativo. E o que eram para as pessoas que estavam ali presas nas prisões, ali embaixo, quando abria a prisão. Quando alguém vinha para abrir a prisão, eles iam ou ser colocados lá para gladiar ou entregues para os leões. Então, sair daquela prisão era morrer. Qual era uma segurança para eles? Ficar ali dentro do céu. O último a ser escolhido. E aí me veio uma frase que assim, liberdade é não ter do que fugir. É não ter do que se livrar. Aí eu tô livre. Aqui, no meu lugar, onde eu tô. Uau! Não consigo nem falar. É, é atravessar. Aquelas pessoas ali, quando abria a porta, era atravessar. E, enfim, existem alguns relatos mediúnicos também de livros que se reportam a esse período e que dizem, né, que naquele momento da travessia, que aquilo ali ia acontecer, os espíritos inclusive eram separados do corpo para que não passassem, né, por uma dor, por uma situação, porque atravessaram. Essa é uma outra, né, palavra importante, que a gente possa se colocar em travessia sempre. Confiantes, assim, né? No que já desenvolvemos. Eu falo que a gente tem muitos processos que estão rodando ainda. Eu me refiro a eles como os meus aindas que estão aqui em processo. Mas a gente já tem muito já é também. Aquilo que já está em mim, aquilo que já é em mim. Então, quando a gente confia nisso, a gente vai conseguindo encontrar com um pouquinho mais de nitidez esses lugares de dádiva, de troca, de prisão, de liberdade, enfim, isso tudo vai ficando um pouquinho mais nítido, justamente por conta da travessia, da experiência por esses lugares, às vezes tão doloridos, né, e que a gente está tendo a chance de botar aqui para fora um pouquinho e materializar, como você falou, para conseguir observar. Então, quando a gente está diante de algo difícil, dolorido e que a gente está atravessando, é porque a gente está tendo a chance de observar aquilo ali. E eu sempre recomendo para as pessoas, né? Ampliem a visão de vocês. Busquem esse autoconhecimento gentil, né? Por meio desse
amor, busquem, eu sempre recomendo imensamente também as ordens do amor, porque elas ajudam a materializar, né, esses princípios que vêm do alto. Eu acredito que é o caminho que vem para a gente aterrar aqui, essas ordens, que elas, né, vêm de outra esfera, com certeza, para nos ensinar aqui na matéria essas experiências, né, e sempre pedir e obtereis. Então, se tem alguém aí que está assistindo que está nessa agonia, é buscar, né? Estar perto de alguém que já fez ou está fazendo essa travessia, que pode apoiar um pouquinho, caminhar um pouquinho do lado por um trecho do caminho, porque o caminho é seu, não é de mais ninguém, né? Mas que a gente possa, né, ir seguindo ali com esses apoios. Então, peçam apoio, né, e se abram para esse autoconhecimento, porque é um caminho que pode ser, sim, gentil e suave, né? Sim. Uau, amiga, que presente, que dádiva. Ai, e que honra poder colocar ao vivo no Instagram, né, com você, todas essas trocas, ampliações de olhares, né? Algo que a gente vive muitas vezes no telefone ou, né, num lugar aqui intimista. A gente Só pode pode ser colocar. voyeur hoje, né? A gente pode compartilhar agora publicamente, né, um tanto. E isso que você trouxe da travessia é tão verdadeiro, porque até essa live, ela começou há quase 2 anos atrás. Sim. Então, são quase 2 anos atravessando vários. Tipo, vem uma frase, né? Então, se a gente fosse para ansiedade de já querer falar, até ia tirar força. Uhum. De tudo que uma frase poderia nos mover. E nos moveu. E segue movendo. E segue movendo. Então, como essa travessia é linda e encantadora, né? E que presente poder fazê-la com você, né? E nós podemos contarmos, a gente poder contar uma com a outra e poder contar com tantas pessoas que estão aqui também, todas essas pessoas também poderem contar, né, com a gente e vice-versa. Eu quero te agradecer, né? Não sei se você quer trazer alguma. São 7h05, né? Confio que esse tempo de 1 hora ele é bem pertinente, assim, até para deixar pulsando um tanto do que a gente Sim. trouxe aqui, sem acrescentar muito. É só agradecer por esse convite, me sinto muito honrada de ter sido a primeira, nem acreditei quando você falou, né? E peço a Deus que te abençoe nesses compartilhamentos, porque eu já recebi muito, muito de você nessas conversas e eu me alegro que no seu tempo, no seu ritmo, na sua forma, você possa continuar tendo muita voz nesse mundo, porque eu amo o seu lugar, amo a sua voz, amo a sua expressão. E olha aí, uma pessoa comentando, eu lembro da primeira live da Dani, ela ficava vermelha e hoje muito tranquila. Eu ficava mesmo. Mas você lembra, Rê, que eu falava, quer saber, esse vermelho aqui é porque eu tô viva, é porque tem sangue na minha veia, nas minhas... Ai, grata, meu amor, te amo. Também te amo. Grata, 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 grata por todo esse eco que somos, uma para outra. E com, com essa nossa troca, né? Eu também me lembrei de uma expressão que eu uso com frequência, né? Que é e, não ou. Né? Então eu sempre falo, é e, não é ou. O ou gera o
conflito, é pai e mãe, né? Céu é terra, espírito e matéria, feminino e masculino, dentro de cada um de nós, né? Somos E. É onde a mágica acontece, Exato. é no E, É não no é E. no eu. Não. O O é um conflito, né? Então, quando a gente traz para o E, como soma, né? Como amplia, como cresce, né? E é você no seu lugar, eu no meu lugar. E aí tem o E, que não é diferente, né? É semelhante, embora com as suas diferenças, na verdade, corrigindo, né? Que até com o Bert trouxe isso, né? E assim, nem melhor e nem pior. E. Uhum. E aí eu senti, quando eu percebi isso, né? Eu falei, nossa, por que da minha resistência, né? Com as lives. Aí eu falei, bom, vou abrir a boca no E. Eu falei, vou começar com a Dani. E aí eu fiz o E live. Uhum. Uhum. Estamos no caminho do E. Grata, minha amiga, Não, por me ensinar tanto a ser e eu como comunicóloga, que com certeza tem mais de 300 lives, né? Te olho com todo o meu amor, querida. Ai, um beijo. Grata pela dádiva da sua presença na minha vida. Ah, e uma coisa, você vai deixar essa live gravada, gente? Quem não segue a Renata, segue aqui, aproveita, clica aqui nessa setinha em cima ali do lado do ao vivo, segue a Renata. Quem não me segue também. E vou pedir, Rê, pra, se você puder postar com o collab, porque aí fica Claro, na minha página com certeza. também, porque foi uma costura linda e eu quero exibir ela para o mundo. Beijo. Um beijo, boa noite para todos.